Então eu quero aconselhar você que talvez está aí entrando por este caminho, ou você que já adentrou por este caminho, além das coisas espirituais que nós vamos estar conversando aqui, procure um médico, faça uns exames aí dos seus hormônios, vamos buscar aquilo que é natural do nosso corpo e a gente trabalha com aquilo que é emocional e a gente trabalha também com aquilo que é espiritual. Amém? Bom, então nós temos a depressão exogena ou a reativa, que é a que vem por decorrências de coisas externas. Entendem? Então, é aquilo que acontece do lado de fora que me afeta internamente. Então, aí já não tem mais nada a ver com uma disfunção no meu organismo, com algum problema ali de algum desequilíbrio, seja uma descarga, né, do meu cérebro com hormônios errados, ou seja, uma baixa de hormônios, ou um desequilíbrio de hormônios, mas sim começa a vir ataques nas minhas emoções externamente, pressões de fora que adentram para vir causar sobre a minha vida sofrimentos, sentimentos de dor. Então nós precisamos entender, do ponto de vista, né, de alguns especialistas, eles dizem que uma dor muito profunda, ela pode ocasionar a depressão. Por exemplo, morte de um ente querido, um desemprego de longa duração, uma solidão recorrente, decepções pessoais, decepções com alguém, o término de um namoro, de um casamento, às vezes um casamento de um filho, de uma filha, porque aí você pode sentir, né, a síndrome ali do ninho vazio também. Tudo isso pode ocasionar. Não quer dizer que você passando por isso, você tenha necessariamente que viver um processo de depressão. Não, você pode passar por essa tristeza, conseguir vencer o estágio dessa tristeza e conseguir superar isso e caminhar com a sua vida de forma livre, de forma inteligente, emocionalmente se falando, né? Como a gente costuma se dizer. Então, você precisa ter o entendimento hoje de que ter tristeza não quer dizer que você esteja com depressão. Alguns de nós podemos passar por algumas dificuldades, por algumas situações que nos causam tristeza. Então você pode, como o Senhor Jesus disse, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Então você até pode passar por um período talvez aí triste, porque perdeu alguma coisa, ou perdeu alguém, né? Ou então porque você está passando por alguma dificuldade, alguma adversidade na sua vida. Você pode até passar por um período, sim, de tristeza. Mas isso não quer dizer que você esteja deprimida. Isso quer dizer que você esteja passando por um dia mau ou por algumas sequências de dias que estão sendo maus. Mas logo isso vai passar, logo você supera, logo você se levanta, logo você dá a volta por cima, logo você continua caminhando. Mas a depressão, ela é causada por uma tristeza profunda e constante. Ou seja, você não conseguiu vencer a tristeza de alguma situação adversa que você viveu, e aí você caminha por um caminho de descida, aonde você vai encontrar uma depressão, ou seja, uma queda. Você cai para dentro de si e você começa a viver aí uma dor constante. E aí você já começa a afetar o seu psicológico, você já não consegue encontrar muito saída para isso, né? Você que quer vencer a depressão, a primeira coisa que você precisa é vencer a ansiedade. Algumas pessoas vivem ansiosas de sair do problema, ansiosas de resolver uma situação, ansiosas com o dia de amanhã, ansiosas com o que vai acontecer, ansiosas com aquilo que você tem vivido, né, dentro aí da sua vida, da sua história. Isso vai gerando para você ansiedade. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e ela estava falando comigo sobre a questão da ansiedade. Ela sofre de ansiedade e a ansiedade tem vindo de uma forma muito forte sobre a vida dela. Eu estava atendendo elas concernente a esse assunto. E eu falei para ela o seguinte, que a ansiedade, ela nos rouba o futuro. Por quê?
Porque nós ficamos no presente, ansiosas com o que vai acontecer no amanhã. O amanhã chega e você não fez nada no presente para que esse amanhã acontecesse. Então você vai vivendo ansiedade sobre ansiedade e decepção sobre decepção. Por quê? Porque você fica tão ansioso, você fica aí tão sobrecarregado do que vai ser amanhã, do que vai acontecer amanhã, do que pode ocasionar amanhã. E aí o que acontece? Você não vive o hoje. E por você não viver o hoje, você não faz o que precisa ser feito. Porque a pessoa ansiosa, ela geralmente não consegue viver muito o hoje. Ela vive tanto no amanhã, tanto no que ela tem que fazer, no que ela tem que conquistar, no que ela precisa alcançar, no que vai acontecer. Ela sofre por antecedência. Tem pessoas que às vezes passam por algumas situações na vida e elas sofrem, elas passam por tantas adversidades pela ansiedade, e quando a situação chega de fato, ela olha e diz assim: nossa, eu sofri e não era tanto assim. Quem já teve essa sensação? Quem aí já pegou um exame aí e suspeitando de uma péssima notícia, e quando você pega faz o exame, quando você pega o resultado não deu nada, você sofreu por antecedência? Quantas pessoas aí ficam preocupadas: não sei se eu vou conseguir, não sei se vai dar certo, não sei se esse mês eu consigo fechar, eu não sei se esse mês vai dar conta. Aí passa o mês, você conseguiu ali, sobreviveu, aí você fala assim: nossa, eu tive tão ansiosa, tão ansioso, e como que eu consegui, né, passar por isso, e agora, olha, consegui vencer. Então, você precisa nesse período vencer a ansiedade. Não permita que a ansiedade roube o teu futuro. Não permita que a ansiedade roube o hoje, que você precisa trabalhar, ter paz de espírito para trabalhar, para construir então o futuro que você está esperando. Por isso que o Senhor Deus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele já sabia que a ansiedade rouba o futuro. Não permita que essa ansiedade roube o teu futuro. Busca o Senhor, entregue a Ele a tua ansiedade e você vai conseguir vencer. Olha só, o que está em 1 Samuel 15,16, diz assim: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Bileal, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Ana andava numa ansiedade e Ana não sabia que tudo que ela precisava era chamar a atenção de Deus, era chamar a atenção daquele sacerdote, era fazer o que ela precisava ter feito. Deus queria um filho de Ana. Deus queria que Ana entregasse um filho para ele. E quando Ana faz o improvável, Deus faz o impossível. Você precisa começar a ter paz de espírito, você que trabalha com ansiedade, para que você consiga saber o que precisa ser feito hoje para você viver o amanhã, o futuro. Amém? Pedro diz assim, 1 Pedro 5,7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ela tem cuidado de vós. Então, porque ele tem cuidado de vós. Coloque sobre o Senhor que Deus é quem cuida de você. E aí você vai conseguir vencer a sua ansiedade. Coloca na mão de Deus o que você não pode fazer, para que Deus vai fazer, e faça o que você pode fazer hoje, para que você tenha um bom futuro. Ok? Você consegue ajudar alguém que está em depressão, é você tentando ajudar essa pessoa a enxergar qual foi o caminho que essa depressão encontrou para alojar-se dentro de si. Então você precisa fazer essa pessoa ter um entendimento. Eu estou depressiva por causa de muita ansiedade, eu estou depressiva por causa de mágoas, eu estou depressiva por causa da perda, eu estou depressiva por causa do luto. O que ocasionou a minha depressão? Esse é o primeiro passo que você precisa fazer com alguém que você quer ajudar a vencer essa depressão. Ajudar essa pessoa a encontrar o caminho que ela entrou na depressão.
Quando você encontra esse caminho com ela, aí você começa a trabalhar e você começa a desmistificar, começa a ajudar essa pessoa, começa a gerar alguns caminhos para que ela consiga sair. Então, o primeiro gatilho que você aciona contra a depressão é você levar a pessoa a ter o entendimento de como foi, o que ocasionou, quando foi que tudo começou, o que foi que aconteceu, qual foi a perda, ou qual foi a desilusão que essa pessoa passou, qual foi a dificuldade que ela enfrentou, o que foi que levou essa pessoa a essa depressão, se ela já procurou um médico para saber como tá os hormônios dela. Então tudo isso é um caminho que você vai chamando essa pessoa e dentro do decorrer da live você vai encontrando mais coisas. Se é ansiedade, você vai orar com essa pessoa, ajudar essa pessoa a descansar mais no Senhor e também fazer aquilo que ela precisa fazer, né? Segundo, por conta de uma perda, eu tive uma perda muito grande, eu perdi alguém que eu amava, eu não estou conseguindo superar isso, então você precisa levar essa pessoa a um passo de cura, a um passo dela encontrar o equilíbrio, encontrar prazer também em outras coisas, porque algumas pessoas, quando elas perdem um ente querido, a primeira coisa que vem e que o inimigo tenta agir na mente dessa pessoa é liberar culpa nela. Culpa, ela não tem o direito mais de ser feliz, porque se ela for feliz, ela vai estar mostrando para as pessoas que aquela pessoa que ela perdeu não era importante. Então, ela começa a se sentir muito culpada, porque ela não consegue reconstruir a vida dela. Então, reconstruir a vida é algo inerente do ser humano. Todos nós, por momentos diferentes da nossa vida, nós precisamos tomar uma decisão e precisamos reconstruir. Então, a reconstrução, ela não é errado. Você querer reconstruir a sua vida não é errado. Você querer encontrar coisas que te dê prazer não é errado. Então, de repente a pessoa perdeu alguém, e eu falei até sobre isso, né, que a saudade, né, é viciante. A questão de alguém ao nosso lado, ela libera alguns hormônios na nossa vida. Então, quando nós perdemos essa pessoa que amamos e essa pessoa deixa de produzir em nós esse hormônio do bem-estar, nós começamos a passar por um período de tristeza que quer se encaminhar para a depressão. Então você precisa encontrar alguma coisa na tua vida que vai te dar prazer, que vai ativar esse hormônio de prazer, seja voltar a estudar, seja abrir um negócio, seja viajar, seja ir se dedicar mais a visitas à igreja, receber alguém, fazer alguma ação social, seja você buscando aí um curso, um trabalho novo, alguma coisa nova que você possa estar fazendo, ou até mesmo algo que você fazia antes e você deixou de fazer porque perdeu esse prazer, e aí você pode encontrar o prazer nisso. Isso pode ajudar também a pessoa a sair da depressão, ela encontrar alguma coisa que lhe dê prazer de viver. Bom, como perceber ou saber que estou com depressão? Bem, você pode saber que você está com depressão, né? Perceber aí os indícios quando você começa a ter alguns sintomas. Por exemplo, você começa a ter muito sono, ou então muita insônia. Você começa a se sentir muito cansado. É um sugar de uma energia que você não tem explicação. Não é um cansaço do trabalho que você tira um sono, dorme, né? Ou de alguma coisa você... Não, é uma fadiga constante. Você começa a perder o prazer de algumas coisas que você gostava de fazer, já não quer mais. Você já quer mais ficar em casa, quer mais estar no quarto. Barulho te incomoda. Tá no meio de muita gente te incomoda. Você começa a sentir que parece que o sol já não brilha mais da mesma forma, parece que as cores não têm mais a mesma cor. Você começa a querer passar mais tempo dormindo, você começa a buscar subterfúgios para dormir, remédios para dormir, para você poder fugir desse ataque que está vindo aí nas suas emoções. Talvez você não conseguiu ainda identificar como uma depressão. Você começa a sentir como se tivesse com mais alguém dentro de você. É um peso, é uma fadiga para você respirar.
o seu coração fica muito apertado, de vez em quando você soa suas mãos, você pode sentir suor, mal-estar, sensação que vai desmaiar. Isso tudo pode ser, sim, sintomas de um início de uma depressão. Tudo que vai fazer, você já faz com muito cansaço, com muito mais energia, gastando muito mais forças do que o normal. Por quê? Porque você precisa ter forças para o seu físico e ter forças para o seu emocional, que já não tem muito forças. Daí, com o tempo, você já começa a querer faltar o trabalho, faltar a escola, faltar, né, ali o convívio com as pessoas. Você já quer estar com as coisas, já não gosta mais da luz do sol, já não gosta mais da claridade, já não gosta mais de ambientes aí mais barulhentos, você começa a se recruzar. Isso é um dos sintomas. Então você precisa vigiar e precisa descobrir qual é a porta que isso está entrando. Se isso é algo espiritual, foi um ataque do maligno que veio sobre a tua vida, se isso é algo emocional, se isso é algo físico, como nós falamos no início. E então você precisa vencer isso. Como? Buscando ajuda, orando. Nem tudo é remédio. Eu creio que a medicação, ela precisa ser o último a ser usado, só se você estiver no estágio mesmo, muito profundo mesmo. Mas mesmo assim, eu creio que se você se resolver aqui dentro, esse é o maior remédio para a depressão. Porque se remédios para depressão curassem depressão, olha, escuta bem, eu não estou dizendo para quem sofre de depressão e está tomando remédios que tem que tirar a medicação. Medicação quem tira é o médico que lhe passou. Entende? Se você já está usando já a medicação, vai ser o seu bem-estar, a sua mudança, e o seu médico vai tirar a medicação de você. Mas voltando aqui ao raciocínio aqui que eu estava falando, se medicação curasse depressão, as pessoas não estavam afundadas cada vez mais com doses maiores de medicação. O que a medicação faz? Ela tenta bloquear a tristeza, ela tenta bloquear a ansiedade, ela tenta bloquear o mal-estar, ela tenta bloquear a sua mente para pensamentos acelerados que você fica. Você toma um medicamento para acordar, para ficar alegre, para ficar mais motivado, você toma um medicamento para dormir. Então ela vai te dando medicamentos para que você consiga externamente, como da mesma forma que essa depressão entrou, esses medicamentos vão vir também de fora para controlar o que está lá dentro. Então, por isso que a depressão, quer ser curado da depressão, você precisa encontrar a causa que essa depressão entrou, para que essas portas sejam fechadas, esses assuntos sejam resolvidos, para que você consiga vencer aí a depressão. Então, você precisa hoje ter um entendimento. Então, eu falei sobre vencer a ansiedade que rouba o teu futuro. Eu quero falar agora sobre o passado. Você precisa fechar algumas portas do passado. Tem algumas pessoas que estão em depressão por conta de estarem vivendo aí mágoas, ressentimentos, raiz de amargura. Essas pessoas, elas não conseguiram solucionar muito bem o seu passado. Esse passado pode gerar dor por causa de uma perda, por causa de algo que aconteceu ali, que fizeram com você, como também pode gerar culpa de algo que você não fez ou que você fez do passado. E isso, o passado tem acessado muitas pessoas. E algumas pessoas têm visitado o seu passado com a maturidade de hoje. E eu falo muito sobre isso. Inclusive está no livro também que eu estou aí, está no forno aí, né? Vamos orar para esse livro sair. Mas se você visita o seu passado com a maturidade que você tem hoje, você vai ser um terrível carrasco de si mesmo. Por quê? Porque eu não faria coisas que eu fiz no meu passado com a maturidade que eu tenho hoje. Entendem isso? Então você não pode visitar o seu passado com a maturidade que você tem hoje. Porque o que você fez no passado, você fez com a maturidade que você tinha naquela época para fazer aquelas coisas. E mesmo que você tenha errado, você é merecedor do perdão. Você precisa se perdoar, você precisa perdoar pessoas no seu caminho. E perdão, ele caminha por duas vertentes. Nós perdoamos a pessoa e precisamos perdoar as consequências do que essa pessoa nos causou. São perdão diferentes. E se você não entender isso,
Você pode carregar mágoas, porque você até convive com a pessoa, perdoei a pessoa, mas quando olha para ela, lembra do que ela te falou, lembra do que ela fez, lembra do que ela te roubou, lembra do que ocasionou na sua vida. Então, quando você caminha por esses caminhos de culpa, por esses caminhos de mágoas e ressentimentos, você pode viver sim uma depressão. Isso pode ser uma causa da sua depressão. Então você precisa ser muito bem resolvido aqui dentro. Você precisa ter paz com você mesma. Você precisa ter paz para recomeçar. Você precisa ter paz para seguir em frente. Você precisa ter paz para conviver com algumas pessoas que de repente te causaram muito mal, mas elas fazem parte do seu ciclo, não tem como você não conviver com elas. Você precisa tirar a culpa de coisas que você não fez, de coisas que você não realizou, de coisas que você perdeu, de decisões que você tomou errada, escolhas que você fez errada, pessoas que talvez você deixou sair da sua vida. Então, você precisa vencer isso e viver bem resolvida nos dias de hoje. Isso vai te ajudar a vencer a depressão. Quem é melancólico corre mais risco de entrar em depressão? Sim. Por quê? Porque o melancólico ele sente com muito mais intensidade, ele guarda muito mais as coisas do que qualquer outro temperamento. Você que é melancólico, você precisa vigiar mais as suas emoções, guardar mais suas emoções, limpar mais suas emoções, tirar mais coisas ruins de dentro de você para que você consiga se limpar. Sem Deus é muito mais difícil nós vencermos. Porque sem o poder de Deus, sem o milagre de Deus para que você seja curado da depressão, é muito mais fácil você conseguir vencer é muito mais difícil você conseguir vencer essa depressão. Mas se você tem aí um amigo, ou um conhecido, ou um parente que ele é ateu, e ele está aí passando aí por essas dificuldades, leve ele por esses caminhos. Leve ele a perdoar quem precisa perdoar, vencer o passado, tirar as culpas, vencer a ansiedade. Leva ele aí a descobrir a causa que ele está depressivo. E devagar você vai dando sugestões e vai contando de milagres que Deus fez na tua vida, né? Mesmo que ele não queira aí receber a Jesus, mas isso vai ficando guardado nas suas memórias, né? E ele vai aí acessando aí um pouco do espiritual. Ore por ele, fala, olha, você pode não acreditar, mas eu quero orar por você, eu vou estar orando por você, e tentar trazer essa pessoa uma lucidez espiritual, né? Mas de qualquer forma, dê a ele as ferramentas naturais e ore para que o Espírito visite, para que ele tenha experiência com o Senhor. Agora, o que você precisa hoje ter um entendimento é de que as suas emoções, elas precisam ser muito bem protegidas. Todos nós vivemos a nossa vida e nos preocupamos com o próximo, nos preocupamos com a comida, nos preocupamos com o trabalho, nos preocupamos às vezes até mesmo com a igreja, né, ou servir no templo, nos preocupamos com algumas coisas e deixamos as nossas emoções para sempre o último lugar. Nós não buscamos cuidar das nossas emoções. E você precisa cuidar das suas emoções. Você precisa entender o que está acontecendo com você. Você precisa entender se o ambiente em que você está vivendo está um ambiente de acordo para o bem-estar seu emocional. Se não está, o que você pode fazer para evitar isso, para ajustar isso, para equilibrar isso. Então, você precisa hoje buscar em Deus a capacidade de você fechar algumas janelas na sua vida, abrir outras janelas na sua vida. Você precisa ter o entendimento de que a sua vida ela é muito importante. Você não pode tirar a sua vida porque alguma coisa nela não está dando certo, ou porque alguma coisa nela deu errado, ou porque você não está vivendo aquilo que você esperava viver ainda. Você não pode tirar a sua vida porque você tem medo, porque uma má notícia, porque alguém talvez ali descobriu um segredo seu, ou porque você foi rejeitado por alguém, ou porque você talvez aí envolveram você numa mentira, num engano, você perdeu tudo que você tinha. Nada disso pode justificar você tirar a sua vida. E nestes dias o diabo está pintando uma janela para aqueles que estão depressivos, como que o suicídio é o fim da dor.
Mas o suicídio não é o fim da dor. O suicídio vai ser um prolongar da sua dor na eternidade. E você precisa buscar na vida a solução para a dor, a solução para a tristeza, a solução para o que você está vivendo. Você não pode acabar com a tua vida. Existem pessoas que estão à sua volta que amam você. Existem pessoas que estão à sua volta que esperam você voltar a sorrir de novo, que esperam você estar bem de novo. Então, quando você tira a sua vida, por isso que eu falei que às vezes a depressão nos leva para um caminho de egoísmo. Porque quando a pessoa está depressiva, num grau muito profundo da depressão, no nível já bem acentuado dessa depressão, essa pessoa, ela começa a viver uma vida tão egoísta que ela acha que se ela morrer, ela vai livrar o problema para as pessoas, ela vai deixar de ser um peso para as pessoas. Ou então ela vai acabar com essa dor que ela está sentindo. É um favor para a humanidade. Isso é um filtro que o diabo está colocando na tua janela. Ele está querendo levar você a tirar a sua vida, mostrando para você que tudo acaba. Mas não acaba. Você precisa entender que quem deu a vida é Deus. Quem tira é Ele. Se você está vivo ainda, Deus tem projetos com a sua vida. Deus tem planos com a vida. Você pode sim ser importante na vida de outras pessoas e daqueles que estão à sua volta. Você pode fazer a diferença na sua história. Você pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. Então você não pode tirar a sua vida. Nós temos ouvido histórias de crianças que estão se matando. Pessoas que estão ouvindo vozes para que se matem. Sabe o que é isso? Isso é demônio que está falando ali. Você chegou na janela ali da depressão para você achar uma saída, e quando você olha para fora, o diabo bota um filtro de suicídio e os demônios lá de fora, eles gritam para que você ouça, e você começa a ouvir vozes dizendo para você se matar, para você tirar a sua vida, para você ter descanso. Ei, o único descanso que você pode ter é em Deus. Você precisa correr nos braços dele. Você precisa rejeitar essa voz, fechar essa janela. Não olhar por ela, mas olhar pela janela daquele que te ama, daquele que deu a vida por você, daquele que tem o poder para curar você, o poder para libertar você, o poder para te ajudar a sair desse fundo do poço. Alguém que não vai jogar terra em você como o diabo está doido para fazer e te errar nesse poço, mas alguém que vai estender a mão e vai te tirar de lá. A tua vida é muito importante. Ela é tão importante que o inimigo gasta tempos e tempos tentando tirá-la de você. É o maior bem que você pode ter na sua vida. Não é ouro, não é prata, não é ninguém. É a sua vida. É o que é mais precioso que você tem. E você não pode dar ela ao inimigo. Você não pode entregar ela de qualquer jeito, não. Você precisa guardar a sua vida. Você precisa amar a sua vida. Você precisa amar a si mesmo. Porque o Senhor Jesus, ele coloca os 10 mandamentos, ele coloca em 2, ele diz assim: ama a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu preciso me amar para que eu consiga amar alguém. Então, se ame. Entenda que você é importante para o Senhor. Não jogue fora. Não jogue fora aquilo que Deus está querendo realizar por meio da sua vida. Nós cremos que Deus é aquele que pode segurar na nossa mão e pode nos tirar desse fundo, desse poço. Pode nos levar além. O diabo quer sempre nos colocar aquém, mas Deus quer sempre nos levar além. Então, você precisa estar ali, sempre vigilante, sempre vigilante. Vigie tuas emoções, guarde tuas emoções. Peça orações pelas tuas emoções, faça jejum pelas tuas emoções. Olhe quem está à tua volta e veja se está precisando de ajuda, se está precisando de alguma coisa, o que está acontecendo com essa pessoa, o que está acontecendo, porque às vezes nós vamos viver a nossa vida de uma forma tão corrida que nós não percebemos. Nós lutamos tanto, né, às vezes, para salvar a vida de quem está distante. Tem pessoas aí que contribuem para as crianças na África, tem pessoas aí que contribui aí para alguém que está necessitado, para uma catástrofe que acontece, mas corre tanto na sua vida diária que ele não consegue perceber que tem gente dentro de casa que está morrendo, que
tem gente dentro de casa que está precisando de um abraço, precisando de uma palavra, precisando de uma ajuda, precisando de oração, precisando que leve alguém que consiga ajudar, que consiga estender a mão, que consiga trabalhar com essa pessoa para tirar ela desse meio. Então, você não pode ser essa pessoa que enxerga tanto lá fora e não consegue enxergar dentro. Chega em casa tão cansado que não consegue ver como está a sua família. Então, você precisa perguntar como que eles estão, como que estão passando, o que está enfrentando, o que você está sentindo nessa pessoa, o porquê que ela está assim. Olha, tem pessoas que ela tem já um sentimento de inferioridade, de incapacidade. Ela já se acha mesmo que ela já não consegue mesmo, que ela não, nada vai dar certo para ela, ela já tem medos dentro dela, ela tem algumas limitações dentro dela. E se você não conseguir incentivar essa pessoa, ajudar essa pessoa, empurrar essa pessoa cada vez mais ela vai recuando e cada vez mais ela vai se enterrando. Então você precisa encontrar algo que dê prazer para essa pessoa fazer, ajudar essa pessoa a se encontrar, ajudar essa pessoa a realizar sonhos que ela tenha. E muitas vezes elas estão dentro da nossa casa, está no nosso convívio e a gente não consegue perceber. Olhe mais nos olhos das pessoas. E outra coisa, discirna quando o diabo abriu a janela com o filtro do suicídio na vida da pessoa. Olha, uma mentira que o diabo diz assim, que pessoas que ficam falando que vai se matar, vai se matar, vai se matar, vai se matar, elas nunca vão se matar. Mas isso não é verdade. Uma hora elas conseguem a coragem dada pelo maligno para conseguir tirar a própria vida. Então você precisa descobrir o porquê que essa pessoa está fazendo isso. Não estou falando de chantagens, não estou falando aqui, né, que quem faz chantagem, né, ela não tá tão profunda assim, ela está conseguindo ainda usar isso como arma, então ela está bem, porque o depressivo ela não usa isso como uma arma para atingir o outro, o depressivo ele usa como uma arma para atingir a si. Então, mas você precisa buscar e olhar dentro dessa pessoa que está aí na tua casa e ver como ela está, ver como ela está se sentindo, ver como ela está passando, perguntar como está, procurar saber o que está acontecendo com essa pessoa. E olha, um dos sintomas também para a depressão, eu não falei lá quando me perguntaram, né? Um dos sintomas da depressão também pode ser raiva, pode ser... a pessoa fica muito nervosa, perde a paciência muito fácil. Isso pode ser um indício de também o início de uma depressão também, entende? Às vezes ela pode seguir um caminho reverso e aí quando você vai perceber a pessoa já está bem lá embaixo ainda, entendeu? Desculpa, bem lá embaixo mesmo. Como perceber isso em crianças? A criança ela vai deixando mais de brincar, a criança ela vai deixando de ser mais comunicativa, ela começa a ter alguns desenhos, vai usando muitas cores escuras nos seus desenhos, por exemplo, vai usando muito preto, muito cinza, muito marrom, ela começa a não desenhar muito mais o sol, ela não desenha mais os bonequinhos sorrindo, elas começam a ficar muito irritadas, elas começam a perder o apetite. Então, esses são alguns dos sintomas de uma criança que ela pode estar entrando em depressão e também alguns sintomas também se a criança está sendo abusada. Olha só, o abuso, ele segue 3 níveis. O abuso físico mesmo, né, sexual falando, o abuso emocional e o abuso mental. Então, às vezes a criança, ela está sofrendo algum tipo de abuso na escola, algum tipo de abuso... pode ser sexual sim, de pessoas próximas. Muito cuidado com quem você deixa seus filhos, quem tem acesso aos seus filhos. E às vezes também elas conseguem também encontrar o abuso mental, ou seja, o abuso emocional ele está dentro de falar do seu lado externo. Você é gordinho, você é feio, você gagueja, você manca, você é magro demais, você é estrábico, você é jacaré de 4 olhos porque usa óculos. Não, alguns coleguinhas às vezes deixam de ter contato com essa criança, não querem ser amigos dela, fecha o grupo, deixa essa criança sozinha. Isso tudo pode ser indícios
para uma depressão. E isso é abuso emocional. O abuso mental é aquele de que diz que a criança é burra, de que a criança não presta, de que a culpa de todos os erros que acontecem em casa é por causa da criança. Olha, depois que você nasceu, começou a briga aqui em casa, você é um estorvo, você atrapalha. Então, tudo isso são abusos que essa criança pode estar sofrendo. E hoje, as próprias crianças estão sendo muito cruéis umas com as outras. Elas perderam a inocência, até pelos desenhos que assistem, pelos filmes que têm acesso, pela internet hoje, por terem contato às vezes com pornografia muito cedo, por serem abusadas também. Elas estão replicando isso e elas estão sendo crianças muito cruéis umas com as outras, e principalmente aquelas que são diferentes. Elas são vitimizadas mesmo. Então você precisa estar atento. Como está a escola? Como que estão as coisas? Procura ir mais na escola do teu filho. Procura ir sondar mais as tarefas dele. Como está sendo ali, a escrita dele se mudou. Como é que ele está? Para você discernir se teu filho está passando aí por um processo de ansiedade, por um processo aí de abuso emocional, ou mental, ou seja, físico. Para você poder entender aí. Um próximo passo é a depressão, e algumas crianças têm tirado a vida delas por causa disso. A gente está tendo um estágio agora bem atípico, né? As crianças estão bem depressivas, os idosos, né? Mas procure também ler também, né? O idoso. O idoso, ele precisa de uma atenção, de um telefonema, de uma visita. Ainda mais nestes dias, né, que tem vivido. Dê atenção aos teus pais, dê atenção aí aos teus avós, dê atenção aos teus tios. Não se isole. Mesmo que você talvez não está podendo visitá-los por causa dessa situação de agora, mas faça chamada em vídeo com eles, né? Mande mensagem sempre, perguntando como estão, manda áudio, manda foto. Procura mantê-los vivos e mostre a eles que eles não encerraram a vida, mas que eles fazem parte de tudo aquilo que hoje você vive. E quando eles se sentem participantes, se sentem importantes, procura dar algum a fazer para esse idoso. Ache uma atividade que esse idoso goste de fazer, encontre alguma coisa para ele. Eu creio que isso também vai ajudar a ocupar o tempo também dele. E o que nós precisamos nestes dias é olhar mais um para o outro, e um estender mais a mão ao outro e ajudar mais. Quer vencer a depressão? Quer vencer a depressão? Você vence a depressão descobrindo a causa porque ela entrou, vencendo, pedindo ajuda se necessário, estendendo a mão. Então, que você possa vencer. Se você está sendo vitimizado aí por essa depressão, vença o passado, vença as culpas, perdoe quem você precisa perdoar, descubra qual foi a porta que entrou, descubra prazer de novo para a tua vida, peça ajuda, vá ao médico, vê se isso não é hormonal, se não é algo interno, feche a porta, feche a janela que o diabo tem aberto para a tua vida, se levante, dê valor à sua vida, ela é muito preciosa. Jesus morreu na cruz por você, morreu para que você tivesse vida, e vida em abundância. Não deixe o diabo roubar a abundância da tua vida com a depressão. Não deixe o diabo colocar você lá no fundinho daquele poço e jogar terra. Mas estende a tua mão, segura na mão de Jesus Cristo, peça ajuda a alguém que seja espiritual, que seja maduro, peça ajuda a alguém que possa aí te tirar daí de dentro, te fazer enxergar o valor que você tem, te dar esperança de novo. Olha, Lamentações fala que Jeremias estava num estágio meio que depressivo, meio que ali olhando para toda a dor, para todo o passado, e aquilo estava causando dor nele, e ele tomou uma decisão e disse assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Por quê? Porque quando eu trago à memória aquilo que me traz esperança, eu consigo viver uma vida abundante. Ei, você que está no fundo desse poço, estende a tua mão, Jesus vai puxar. Dê a mão a alguém que vai te ajudar a sair. Mas creia que quem quer que você fique assim é o inimigo, mas Deus quer que você saia, que você encontre paz, que você encontre alegria de novo, encontre prazer na sua vida de novo. Eu te libero para esse tempo.